E nós vamos acompanhar ao vivo esse evento direto da capital paulista. Veja aqui com a gente. Dando início à cerimônia, ouviremos a presidente da Câmara Brasileira do Livro, a CBL, Silvane Matos. Boa noite. É com muita alegria que damos início a mais uma edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Este evento, que há décadas tem sido um marco cultural no Brasil, é uma reafirmação do poder transformador dos livros e da leitura em nossas vidas e na sociedade. Para começar, agradeço a presença do Presidente da República, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada pela presença. Dos ministros Fernando Haddad, Camilo Santana, Margarete Menezes, Jader Filho e do ministro Juan David Correa, da Colômbia. Agradeço a presença da governadora Fátima Bezerra, em nome de quem agradeço a presença de todas as demais autoridades. Aos nossos parceiros de longa data, o Itaú, na pessoa de Eduardo Saron, o Sesc São Paulo, na pessoa de Luiz Galina, a RX, na pessoa de Cláudio Delanina, e a todos os nossos parceiros e patrocinadores, que com seu apoio nos permitiram construir este espaço de troca, aprendizado e inspiração. Agradeço também aos autores, editores, livreiros e, claro, aos leitores, que são a razão de estarmos aqui. Obrigada a todos que tornaram possível este encontro. Gostaria de expressar toda a nossa alegria e gratidão à Colômbia, que aceitou ser o convidado de honra desta edição. A presença da Colômbia enriquece nosso evento com sua vibrante cultura e literatura, trazendo ao nosso público a possibilidade de explorar todas essas vozes e histórias. É uma oportunidade de selar o nosso compromisso com a promoção da paz, sustentabilidade e diversidade cultural. Muito obrigada. Vivemos em tempos de mudanças rápidas e complexas, onde a tecnologia e a informação moldam a maneira como interagimos com o mundo. Em meio a essa transformação, o livro continua a ser um farol de conhecimento, reflexão e liberdade. Ele nos conecta com diferentes tempos, culturas e perspectivas, oferecendo-nos entretenimento, conhecimento e também as ferramentas para compreender e questionar a realidade ao nosso redor. O livro é fundamental para a democracia e para combater os desafios que enfrentamos atualmente. A censura e a desinformação são apenas alguns dos obstáculos que precisamos superar. É nosso dever trabalhar para garantir que a literatura permaneça acessível, diversificada e livre de restrições. É preciso defender o livro e sua ampla diversidade e pluralidade, bases não só da representação cultural do Brasil, mas que também são parte de um importante segmento da indústria criativa nacional, gerando empregos, renda e qualidade de vida. Este também é um momento para olharmos para o futuro. É hora de discutirmos como podemos fortalecer o livro e o hábito da leitura. E também como assegurar que novas tecnologias, como a inteligência artificial, respeitem o direito de autores e editores. Para isso,
é imprescindível que sejam implementadas políticas públicas robustas e eficientes que incentivem o livro e a leitura em todas as esferas da sociedade. Por isso, presidente Lula, é imprescindível a implementação do Plano Nacional do Livro e Leitura, com ações eficazes para a formação de leitores, para o fortalecimento do hábito da leitura e para o acesso a livros de qualidade em todas as regiões do nosso país. Também é igualmente fundamental para a educação e para o sistema do livro e da leitura do Brasil o fortalecimento do Programa Nacional do Livro Didático. O PNLD é uma política pública de grande êxito que leva conteúdos educativos e literatura para mais de 30 milhões de crianças e jovens do país. Não posso deixar de citar também a importância da Lei Cortês, cuja aprovação é fundamental para garantir um ambiente de concorrência justo e saudável, protegendo livrarias e incentivando a bibliodiversidade, essencial para a pluralidade de ideias e o acesso ao amplo conhecimento. A leitura é a base para uma sociedade mais crítica, mais consciente de seus direitos e deveres e mais capacitada para enfrentar os desafios do futuro. Investir na formação de leitores é investir no futuro do Brasil, é garantir que as próximas gerações tenham as condições necessárias para construir uma nação mais justa e próspera. Por isso, faço um chamado a todas as autoridades aqui presentes, para que priorizem essa causa. Não esperemos mais. A criação de condições para que o livro esteja ao alcance de todos e o fortalecimento do setor editorial e livreiro são fundamentais para o desenvolvimento cultural, econômico e social do nosso país. Contamos com vocês. A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começa amanhã e vai até o dia 15 de setembro, já dá sinais de sucesso antes mesmo de começar. Temos a expectativa de receber mais de 600 mil visitantes ao longo dos próximos 10 dias. Teremos a participação de 683 autores nacionais e 33 internacionais, em 2.000 horas de programação, repleta de debates, atividades e com muita diversidade para todos os gostos e idades. Foi cuidadosamente preparada pela nossa brilhante equipe de curadores e o meu agradecimento a cada um de vocês. Toda a riqueza da nossa produção editorial estará disponível para os visitantes nos 3,5 milhões de livros espalhados pelos estandes da Bienal do Livro, com 227 expositores e uma área total de 75 mil metros quadrados. A Bienal deste ano é a maior de todas as edições já realizadas. Estamos aqui para celebrar a diversidade literária e proporcionar um espaço de diálogo e interação. Além disso, sucesso na última edição, voltamos com o cashback. O visitante pode utilizar parte do valor do ingresso em compras nos estandes durante o evento. Com essa ação, pretendemos reverter mais de 3 milhões de reais para os expositores. Também renovamos a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, onde 90 mil servidores e mais de 33 mil estudantes da rede municipal de ensino receberão créditos para usar em qualquer estande da Bienal. O benefício equivale a mais de 7 milhões em Vale Livro. Esta iniciativa é fundamental para despertar e fortalecer o hábito e a prática da leitura. E antes de finalizar, agradeço aos vice-presidentes da CBL, Diego Drummond, Hubert Alqueres e Luciano Monteiro, toda a diretoria da Câmara Brasileira do Livro, a diretora executiva Fernanda Garcia,
à comissão da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a gerentes de projetos Cíntia Favila, a toda a equipe da CBL, da RX, da Rino, da GL Eventos e da Infinito Cultural. Desejo a todos uma Bienal inspiradora, cheia de encontros inesquecíveis e descobertas literárias. Estou certa de que esta será uma edição marcada pela troca de ideias, pelo fortalecimento de laços e pela reafirmação do poder do livro como agente de transformação social. Muito obrigada e uma excelente Bienal Internacional do Livro de São Paulo a todos. Nesse instante, na presença do presidente da República, o ministro da Educação, Camilo Santana, assina o novo edital do PNLD Equidade, voltado para obras literárias para ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. E suplementação no valor de 50 milhões para a compra de acervo literário para bibliotecas públicas e comunitárias no âmbito do PNLD Educação Infantil. Pronuncia-se agora o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, boa noite. Boa noite. Eu queria cumprimentar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o único presidente que participou, sempre participou e participa da Bienal Internacional do Livro. Parabéns, presidente Lula. Mostra o compromisso do presidente com a educação e com a cultura desse país. Cumprimentar todas as mulheres em nome da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Cumprimentar minha querida ministra, parceira da Cultura, Margarete Menezes, seu nome, toda a equipe do Ministério da Cultura. Cumprimentar meu querido ministro Jada Filho, ministro do Estado das Cidades, também grande parceiro. Cumprimentar o ministro da Cultura, das Artes e dos Saberes da Colômbia, Juan Davi, aqui presente. Cumprimentar o embaixador da Colômbia, Guilherme Rivera. Cumprimentar minha querida governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Cumprimentar a presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sevani Matos. Cumprimentar Fernanda Pacalbaíba, presidente do FNDE, em nome de toda a equipe do MEC. Bom, todo país desenvolvido e que respeita a sua gente como seu principal ativo, precisa garantir o direito à educação, aos direitos humanos, ao ambiente saudável e à cultura para todos. E o governo do presidente Lula está focado nessa direção. Nós estamos retomando e ampliando o investimento financeiro e o apoio técnico para que em todo o país a educação e a cultura ajudem a transformar a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e das suas famílias. Nesse terceiro governo do presidente Lula, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura são parceiros e caminham de mãos dadas para retomar com muita força as políticas do livro e da leitura. É uma determinação do presidente fazer esse país se lembrar sempre que os livros são uma escolha melhor do que as armas. As pesquisas internacionais mostram que o investimento das políticas públicas para o livro
para a leitura e para a expansão das bibliotecas movimentam a economia, aceleram o desenvolvimento do país. Mas, além disso, nós também sabemos do impacto do acesso à leitura na vida das pessoas. A leitura acelera e amplia o desenvolvimento integral das pessoas. As competências mais importantes do terceiro milênio, como a criatividade, a capacidade de compreender e imaginar soluções para problemas complexos, a compreensão das diferenças culturais e a valorização da diversidade dependem bastante do quanto nós garantimos que as pessoas tenham acesso à leitura e à escrita, aos livros e à literatura. Países que se desenvolveram de modo consistente investiram de modo sério e continuado nas políticas públicas desse setor. Por isso, não existe caminho seguro para o nosso desenvolvimento como uma nação sem seguir essa premissa. Precisamos juntos trabalhar para que em cada casa do Brasil os livros estejam presentes, para que em cada escola pública do Brasil as bibliotecas e os cantinhos de leitura estejam funcionando, para que todos os municípios tenham bibliotecas públicas e comunitárias para a população usar. Nós temos muitos desafios para garantir que esse nosso sonho seja realidade. Mas nós também temos coragem e estamos trabalhando todos os dias nessa direção. Logo no início do governo, o presidente Lula definiu que a educação, em especial a educação básica, como uma das pautas prioritárias desse seu terceiro governo. Assim, uma das primeiras missões que assumimos foi trabalhar para garantir que toda criança deste país aprenda a ler e a escrever até o 2º ano do ensino fundamental. Com isso, em nosso primeiro ano no MEC, lançamos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que todos os estados aderiram, que 99,98% dos municípios brasileiros aderiram a essa política. Hoje nós temos uma rede de alfabetizadores de 7.500 alfabetizadores em todos os municípios deste país. Já investimos mais de R$1 bilhão, 156 milhões foram destinados a criar o Cantinho da Leitura dentro da sala de aula do 2º do ano, que é para estimular o contato da criança com o livro e com a leitura. Já repassamos, presidente, 237 milhões para estados e municípios para esse programa de alfabetização, para material didático focado na alfabetização. Também, presidente, o Ministério da Educação está investindo na política do livro e da leitura dentro do programa Escolas em Tempo Integrais. Nós fizemos uma parceria com o Ministério da Cultura para fomentar programa de ação cultural na escola, na jornada integral dos estudantes. Senhor presidente, o Ministério da Educação, no seu primeiro ano do governo, dentro do Programa Nacional do Livro Didático, nós investimos 33% a mais de recursos comparado com o ano de 2022. Foram R$2,4 bilhões no Programa Nacional, atendendo 31 milhões de estudantes, se destacando como um dos maiores orçamentos da história do PNLD. Também, no mês passado, empenhamos 99 milhões para o PNLD literário, reforçando o nosso compromisso com a produção literária e a formação de novos leitores em todas as regiões do Brasil. No dia 16 de maio de 2024, o presidente Lula assinou o decreto 12.021, expandindo o PNLD para incluir aquisição de acervos literários para as bibliotecas públicas e comunitárias do Brasil. E aqui acabei de assinar 50 milhões de reais para a compra de livros literários, para que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação abasteçam as bibliotecas comunitárias de todos os municípios e estados desse país. Senhor presidente, eu também quero lembrar os senhores em relação à relação entre o investimento no livro e na literatura e o fortalecimento da nossa democracia e da nossa identidade como país. Nossa literatura fala da alma do povo brasileiro, de seus valores, de suas histórias e de suas heranças.
A leitura e a literatura podem nos ajudar a enfrentar o racismo, a superar nossos preconceitos e as nossas desigualdades. Ela pode nos ajudar a entender que somos um país diverso e plural, que a alma brasileira tem uma porção amazônica, mas também tem um sertão nordestino, que a alma brasileira tem os pampas gaúchos, mas também tem o cerrado, que temos nossos povos indígenas, nossa herança africana, nosso encontro com os europeus, que o Brasil é essa diversidade, o Brasil é essa diversidade cheia de potência que tanto encanta o mundo. É na leitura e na literatura que a gente pode contar isso para nossas crianças, adolescentes e jovens. Eles têm o direito de conhecer o seu país e tomar o futuro desse país nas suas mãos. É nessa direção que eu quero fazer um anúncio aqui. O Ministério da Educação está preparando um edital do PNLD com foco na equidade. É um grande edital para a compra e distribuição de livros que levem em conta a diversidade brasileira e tragam com bastante força a literatura indígena, a literatura quilombola, a literatura ribeirinha, a literatura do campo e das florestas. Enfim, as muitas formas de ser brasileiro que esse país acolhe. Fazemos isso porque nós acreditamos no Brasil. Nós acreditamos no Brasil que subiu a rampa com o presidente Lula no dia 1º de janeiro do ano passado. Um Brasil que tem orgulho das suas gentes e de todos os seus territórios e que deseja cuidar das pessoas de verdade. Queremos que todas as gentes do Brasil tenham alimento para o corpo, mas também sejam alimentadas na sua imaginação, na sua criatividade e na sua humanidade. Com mais livros, seremos mais livres. Com mais livros, este país escreverá uma outra história. Como diria Mário Quintana, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas, mas os livros só mudam as pessoas. Tenha uma boa Bienal e viva o livro e a educação desse país e a cultura. Obrigado. Nesse momento, na presença do presidente da República, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o ministro das Cidades, Jader Filho, assinam o protocolo de intenções para a implementação de salas bibliotecas e empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Fará uso da palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. O ministro da Educação ficou com o meu discurso, eu não sei onde está o meu discurso agora. Ô, Camila. E daqui, deixa eu fazer. Eu faço improviso. Então vai na minha mão. Vamos fazer de improviso então, vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Cultura, o presidente que voltou a botar luz num tema que ficou obscurantado nos últimos 4 anos e exatamente tinha que voltar ele para que a gente pudesse hoje estar aqui celebrando uma coisa tão importante para todos nós, que é a Bienal e a leitura nesse país. Luiz Inácio Lula da Silva. Quero saudar também essa... Estava contigo, né? Viu?
Rapaz, você está pegando o discurso dos outros, rapaz. Acabe com isso, rapaz. Saudar aqui a primeira-dama, ela que também luta pela nossa cultura, inspira a gente a pensar fora da caixinha para que a gente possa levar a cultura pelos 4 cantos desse país, a leitura e educação. Janja Lula da Silva, uma salva de palmas para a nossa primeira-dama. Saudar o ministro da Cultura, das Artes e Saberes da Colômbia, o Juan Davi Uba, a ministra Margarete Menezes, que assinou junto com a gente essa transformação que queremos fazer pelas cidades desse país, através do Minha Casa Minha Vida, que é a ministra Margarete Menezes, o ministro Camilo Santana, que aqui falou de números que são mais do que números, são com certeza absoluta o futuro de uma geração, são uma transformação das nossas cidades, das nossas crianças, dos nossos idosos, dos nossos adolescentes, que a gente puder levar livro para as pessoas. Parabéns, Camilo, pelo teu trabalho, em especial pela assinatura que você está fazendo hoje aqui, incentivando a leitura no nosso país. Saudando a nossa governadora Fátima Bezerra, saudando a deputada federal professora Luciene, ao presidente da Câmara Brasileira do Livro, Serane Matos, a Fernanda Riba, presidente do FDNDE, ao Fernando Pado, secretário municipal de Educação de São Paulo, ao Guilherme Rivera, que é o embaixador da Colômbia, ao Eduardo Saron, que é o presidente da Fundação Itaú, ao Ivo Dali, que é o presidente em exercício do Conselho do SESC em São Paulo, às senhoras e os senhores. Senhoras e senhores, é uma grande honra participar, juntamente com o presidente Lula e meus colegas ministros, da abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esse evento tão importante para a cultura do nosso país. Não haveria oportunidade nem local melhor para anunciar ao Brasil uma medida extraordinária e que atende a um pedido especial do presidente Lula, que a partir da volta do Minha Casa Minha Vida, os novos conjuntos habitacionais, todos terão o espaço de leitura, todos terão uma biblioteca, e essa ideia foi genuína do presidente Lula. A inclusão de bibliotecas nos conjuntos habitacionais é uma das ações do novo Minha Casa Minha Vida. Nesse novo ciclo do programa, as preocupações vão além de garantir apenas a moradia. É nosso dever também garantir o acesso à cultura, lazer e a qualidade de vida do nosso povo. As bibliotecas agora serão obrigatórias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida, presidente. E nós discutimos com o Ministério da Cultura diversos módulos, porque nós temos espalhados por esse país unidades do Minha Casa Minha Vida que vão ter 750 casas ou apartamentos, ou até pequenos módulos de 50 unidades habitacionais espalhados pelo país. Então, nós apresentamos para aqueles que quiseram participar, que assinaram o edital do Minha Casa Minha Vida. Então, o Ministério da Cultura nos emprestou diversos projetos modulares para que eles possam atender aos grandes e aos pequenos condomínios do Minha Casa Minha Vida, presidente, onde terão uma espécie de praça da leitura nesses pequenos. E isso tudo formatado pelo Ministério da Cultura, e esses projetos terão que ser utilizados pelos novos construtores dos projetos que são lançados a partir de agora. Esse acordo que nós assinamos, presidente, também permite que cerca de 1.500 condomínios do Minha Casa Minha Vida, espalhados pelo país, desde como eu estava conversando, presidente, aqui com a governadora Fátima, lá em Macaíba, lá no Rio Grande do Norte, ou em Itororó, lá na Bahia, ou em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. Então, essa é a grande novidade do Minha Casa Minha Vida, presidente. Porque, vejam bem, nós vamos chegar em alguns municípios, senhoras e senhores, onde a biblioteca daquele município poderá estar sem funcionamento, mas a biblioteca daquele condomínio do Minha Casa Minha Vida não servirá só para o Minha Casa Minha Vida, servirá para toda uma comunidade, resgatando o que deveria ser uma obrigação, onde nós deveríamos ter biblioteca em todos os municípios desse país, mas não é a realidade. Mas a gente vai fazer chegar e aproximar para que 1.500
condomínios do Minha Casa Minha Vida têm o show agora, no final do mês de setembro. Nós fizemos uma conversa com o governador Eumano do Ceará e o Minha Casa Minha Vida, presidente, lá em Fortaleza, que o senhor vai entregar 1.296 unidades habitacionais no Cidade Jardim 2. Ele já vai estar com biblioteca e, além disso, também em diálogo com o governador, com o governo do estado do Ceará, também terão computadores, terá espaço de leitura, terá biblioteca, terá parquinho para as crianças, terá academia. Nós ampliamos essa atuação para que com novidade já contida nele. E estamos discutindo para que outros governadores também, nos próximos que vão ser entregues, presidente, sem ser esses que estão aqui, eu estou falando com o senhor, para que eles também tenham essas bibliotecas. É um sonho da casa própria, junto com o sonho da educação, da cultura, do lazer saudável e educativo. Que venham mais e mais bibliotecas e mais livros e mais leitores. Por último, presidente, quero também aqui falar de um acordo também que foi firmado no ano passado com a Academia Brasileira de Letras. E aqui faço um agradecimento especial ao Berval Pereira, que comprou essa ideia, nós levamos até ele, para que também a Academia Brasileira de Letras possa, juntamente com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, a Academia Brasileira de Letras também possa ceder livros para essas unidades do Minha Casa Minha Vida, para essas bibliotecas do Minha Casa Minha Vida. Faço aqui um agradecimento especial à Academia Brasileira de Letras, na pessoa do Berval Pereira. Agradeço a você, Margarete, por ter acreditado nesse nosso projeto. Parabenizo ao MEC por ações em prol da leitura no nosso país. E é dessa forma que nós vamos construir um caminho para que o Brasil seja um Brasil de leitores, um Brasil mais justo. Muito obrigado, boa noite a todos. Ouvem-se agora as palavras da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar todas as pessoas presentes, quero saudar o nosso presidente Lula. Eu tenho dito, o presidente Lula, para mim, assim, é o padrinho da cultura do Brasil, assim. Sabe, presidente, o senhor merece esse reconhecimento de todos nós. A querida Janja, também uma parceira que nos apoia tanto também nas ações da cultura e nas ações aí do nosso governo. A querida governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, autora dessa lei que vamos sancionar, que o presidente vai assinar hoje. O Juan Davi Correia, ministro da Cultura, das Artes e Saberes da Colômbia, em nome de quem saúdo a toda a delegação colombiana que está aqui participando, sendo homenageada na 27ª Bienal de São Paulo, de Livros de São Paulo. Ao querido ministro Camilo Santana, nessa parceria Mink Mec, Mec Mink, quase uma dupla sertaneja. Querido Jader Filho, ministro das Cidades, não pode mais ser uma dupla, tem que ser um trio agora, né? Que bom essas parcerias todas. O Guilherme Rivera, embaixador da Colômbia no Brasil, saudação. Professora Luciene, deputada federal, saudação. Fabiano Piúba, secretário de Formação Livre Leitura do MINC, em nome de quem cumprimento os demais dirigentes da equipe do Ministério da Cultura aqui presente. Saviane Matos, presidente da Câmara Brasileira de Livros, em nome de quem cumprimento a equipe também da Câmara Brasileira de Livros e parabenizo pela realização da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Fernando Pádua, secretário municipal de Educação de São Paulo. Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, do Ministério da Educação. Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, grande parceiro também das ações da cultura no Brasil. Luiz Galena, diretor da SESC São Paulo, grande abraço, Luiz Galena. Cláudio Delaniza, diretor-geral do RX. Ivo Della Água Júnior, presidente do exercício do Conselho do SESC São Paulo. E vou saudar todos os escritores e escritoras na presença da nossa querida magnânima Conceição Evaristo, aqui presente. Senhora. Maravilha.
São Paulo, boa noite a todos, saudação cordial ao povo paulistano. São Paulo, terra de grandes escritores e escritoras, cidade dos slams, do rap, da poesia declamada nas praças, das estações do metrô, nas periferias, da riqueza multiétnica e multilinguística. São Paulo, terra de liberdade e resistência, terra de gente como Emicida, como Arnaldo Antunes, como Djanila Ribeiro, terra de gente que sempre inspirou o Brasil na direção do progresso, do trabalho, da educação, da ciência, da indústria, da tecnologia, da intelectualidade, da cultura. Terra de escritores, do escritor Mário de Andrade, terra de Pagu, de Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, terra que acolheu Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes, grandes políticos intelectuais. Quero saudar aqui, aproveitar e saudar a terra do nosso ministro Fernando Haddad, terra que acolheu e forjou também o nosso presidente Lula, terra de brasileiros e brasileiras de muitas origens, de gente trabalhadora, honesta, que produz tanta riqueza e cultura para o nosso país. Quero saudar os escritores e escritoras, leitores e leitoras, editores e editoras, representantes do setor editorial e literário aqui presentes e saudar a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Presidente Lula, o senhor sempre foi e é para nós, brasileiros e brasileiros que amam a cultura, uma inspiração. Olhando para os mais pobres, mas para os mais ricos também, olhando para o norte, para o sul, leste, oeste, centro, oeste, ninguém pode dizer que não está sentindo as ações do governo federal, ou seja, o senhor não trabalha para alguns, o senhor trabalha para todas as pessoas, para todos os brasileiros. O senhor enfrentou situações extremas, sem covardia, travou batalhas duríssimas na política, sem desrespeitar, argumentando e mostrando com ações efetivas como investir em educação, saúde, indústria e no fortalecimento econômico do Brasil, faz movimentar a economia, faz movimentar a nossa vida. O senhor também nos dá exemplo como leitor, pois sabe do valor da leitura, a importância da cultura, da educação e da arte para as pessoas, para a transformação do mundo. Também desejo boas-vindas aqui, como já falei, ao ministro da Cultura e das Artes e Saberes, escritor Juan David Correa, em nome de quem cumprimenta toda a delegação colombiana aqui presente e aproveito para saudar e abraçar todo o povo colombiano residente no Brasil. Quero parabenizar a 27ª Bienal do Livro e Câmara Brasileira de Livro e todos os demais membros por fazer essa articulação e essa homenagem à Colômbia. Com a reconstrução do Ministério da Cultura, estamos fortalecendo nossas políticas para o livro, leitura, literatura, bibliotecas, por meio da Secretaria de Formação Livre e Leitura, sob a liderança do secretário Fabiano Piúba e da nossa diretoria, subdiretor Jefferson Assunção, retomando as parcerias com ministérios para fortalecimento de ações culturais. O Brasil foi homenageado em abril desse ano, na Feira do Livro de Bogotá, com a presença do presidente Lula e uma delegação de vários ministros e empresários, e foi um momento em que reavivamos nossos laços de colaboração, buscando troca de experiências sobre políticas e boas práticas. A Colômbia nos dá um maior exemplo da América Latina de políticas bem-sucedidas de paz e enfrentamentos à desigualdade por meio da leitura. E por isso nos inspira estarmos no caminho certo. Temos a retomada de ações que já foram realizadas pelo Ministério da Cultura, como o Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, uma parceria entre a Fundação Biblioteca Nacional, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Cultura. Programa que em seus mais de 30 anos de existência tornou possível a tradução de 1.200 obras brasileiras para mais de 45 idiomas e que estava praticamente paralisado. Retomamos. O Brasil se encontra em um momento em que a procura pela literatura brasileira, autores e autoras clássicos e da nova geração está crescendo, sendo descobertos e mesmo aclamados, como é o caso Dom Casmurro, do Machado de Assis, que surpreendeu a Courtney Herring Novak, uma escritora de podcast americana. Também a escritora Adélia Prado, que teve agora sua obra laureada pelo Prêmio Camões. Sem falar no jovem escritor baiano Itamar Vieira Júnior, a magnânima Conceição Evaristo, e cito ainda Ayrton Krenak e a Lilian Schwartz, novos imortais da Academia Brasileira de Letras, abrangendo outras dimensões do livro, com o objetivo de garantir e democratizar acesso para a produção e publicação literária. Criamos o Prêmio
Carolina Maria de Jesus, que contemplou 73 escritoras de todas as regiões do Brasil, a maior premiação literária da história até agora no nosso país. Estamos trabalhando na democratização do acesso ao livro, como o prêmio de pontos de leitura, em que 310 bibliotecas comunitárias foram contempladas, promovendo o fortalecimento e a grande rede de bibliotecas atuantes em todo o Brasil, no âmbito do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Livro do Programa Cultura Viva, um total de investimento de 9,3 milhões. A Lei Rouanet tem sido uma das melhores ferramentas e mais longevas, transparentes leis do Brasil, que por meio do incentivo fiscal, várias empresas têm patrocinado e investido em feiras de livros, festivais literários, em publicações e preservação do acervo das bibliotecas. O valor investido foi mais de 113 milhões. A 27ª Bienal de Livro de São Paulo está sendo realizada a partir do incentivo fiscal das empresas. É preciso lembrar que estamos falando de geração ativos reais de emprego e renda. Como diz o senhor, isso é investimento, não é gasto. A leitura e a literatura promovem transformação, qualifica pensamento e emancipa o ser humano na cadeia social. Em 2023, implementamos a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que vai garantir anualmente 3 bilhões de reais em investimento nos próximos 5 anos para todo o Brasil, sem exceção. Ao todo serão 15 bilhões. Com o objetivo de nacionalizar o acontecimento cultural, temos a oportunidade de fortalecer e ampliar e estruturar todas as nossas políticas e também para o livro, a leitura, a literatura e biblioteca. Por meio dessa lei, estados e municípios terão a oportunidade de adquirir livros para suas bibliotecas públicas e comunitárias, apoiar diversas ações para o livro e leitura. Com o objetivo de qualificarmos e aprofundarmos nossas políticas e equipamentos culturais, temos o programa Territórios Culturais, Move Céus e Céus da Cultura. Ambos contemplam projetos de bibliotecas. Outra iniciativa do MINC é fruto da parceria interministerial com o Ministério das Cidades, essa política que o nosso querido ministro acabou de falar aqui sobre Minha Casa e Minha Vida. Isso também será uma virada de chave de acesso ao livro e leitura. Isso significa ampliar, qualificar a nossa própria ideia de casa e incluir o direito de consumir literatura e fruição. Presidente, recentemente o senhor assinou também o decreto que altera o Programa Nacional de Livro e Material Didático, que irá agora complementar, além das bibliotecas escolares, mais de 5.300 bibliotecas, como o nosso querido ministro Camilo já colocou aqui, e com a regulação da Política Nacional de Leitura e Escrita, mais bibliotecas teremos possibilidade de concretização desse esforço coletivo de implementação de estratégias permanentes e estruturantes na promoção e incentivo, fortalecimento de livro e leituras bibliotecas. Estamos trabalhando na retomada do prêmio Viva a Leitura, uma iniciativa conjunta com o Ministério da Educação. Como celebramos também nossa parceria com o Ministério da Educação, em nome do ministro Camilo Santana, eu quero saudar a todas as pessoas, instituições e órgãos da sociedade civil e todos os defensores educadores do nosso Brasil. Vamos também lançar a primeira formação gratuita nacional para escritores e escritoras brasileiros. Teremos também o prêmio Guimarães Rosa. Estamos construindo, em parceria com a Fundação Biblioteca Nacional, que vai contemplar autores e autoras, conjuntos de sua obra e pela contribuição à cultura e à literatura brasileira. É uma maneira de reverenciarmos nossa riqueza criativa. Nós, do governo do presidente Lula, estamos trabalhando para resgatar a alma brasileira e redimensionar a sua estatura, acolhendo a todos e a todas. Na dimensão de um Brasil real, algoritmos são importantes, mas nós queremos tocar os corações, que a gente toca, pega e vê a materialidade das ações e os resultados estão aí. O Brasil real, não da ficção, nem tampouco da facção. O Brasil da esperança, do amor, do futuro melhor para o nosso povo brasileiro. É esse Brasil que estamos construindo. O PIB está subindo, o PIB está crescendo e o Brasil também com isso. Muito obrigado, presidente Lula.
Nesse momento, o presidente da República assina o decreto que regulamenta a Lei 13.696, que institui a Política Nacional de Leitura Escrita, PNLE. O decreto prevê, entre outras medidas, a construção de novo Plano Nacional de Livro e Leitura e a realização do Prêmio Viva Leitura, com o objetivo de promover iniciativas de valorização do livro e do ato de ler. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu na verdade, não deveria falar. Eu deveria pedir desculpas a vocês, porque às 10h10 da noite era hora de estar terminando esse evento e eu ainda vou começar a falar. Então eu quero começar pedindo desculpa a vocês pelo atraso. Eu não sei se foi meu, não sei se foi da Janja, não sei se foi da Sivane, não sei se foi da Margarete Menezes. O dado concreto é que nós chegamos com uma hora de atraso aqui. Então, desculpas, é uma palavra simples, mas que nem todo mundo tem coragem de usá-la. E eu estou usando porque cheguei tarde aqui. Eu quero primeiro cumprimentar a minha querida companheira Janja, cumprimentar a Sivane Matos, presidente da Câmara Brasileira de Livros. Quero cumprimentar o companheiro Juan David Correia Ulloa, presidente de Cultura, das Artes e dos Saberes da Colômbia, o Guilherme Rivera, embaixador da Colômbia no Brasil, os meus ministros que falaram, que eu não preciso repetir o nome, e a companheira Fátima Bezerra. O decreto que eu assinei foi regulando uma lei que ela aprovou quando era deputada federal em Brasília. Já faz bastante tempo. Quero cumprimentar a Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú. Quero o Ivo Dalalque Júnior, presidente em exercício do Conselho do SESC e do SENAC de São Paulo. O Fernando Pádua, secretário municipal de Educação de São Paulo. E as imortais, Conceição Evaristo, linguista e escritora, e Lila Schwartz, historiadora e escritora. Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, companheiros e companheiras, eu possivelmente esteja fazendo o discurso mais curto da minha vida. E no final vou dizer por quê. Meus amigos e minhas amigas, o nosso querido Ziraldo, o inesquecível Ziraldo, gostava de contar a seguinte história. Um belo dia, ele viu a filha lendo um livro em voz alta para seu bebê. Ziraldo disse à filha que aquilo não fazia sentido, que o bebê era pequeno demais para entender o que a mãe lia para ele. A filha explicou que o bebê estava aconchegado em seu colo, estava, portanto, muito feliz. E ela queria que o filho crescesse associando o momento de felicidade ao objeto chamado livro, que a mãe tinha nas suas mãos. Para mim, que vivi uma infância sem livros, isso faz todo sentido. Toda criança tem o direito de ser feliz, tem o direito a uma família carinhosa, moradia digna, boa alimentação, ensino público de qualidade.
Toda criança também tem direito à leitura e o direito de se tornar um jovem ou um adulto leitor. Por isso, cada uma das 6.000 bibliotecas públicas e comunitárias do Brasil vai receber uma acervo inicial de 800 exemplares de obras literárias. E, a partir de agora, os novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida ganharão bibliotecas com 500 livros à disposição das famílias. Tudo que a Margarete Menezes e o menino Jader propuseram de livro, o Camilo fica triste porque é ele que vai ter que pagar o custo desses livros. São, neste primeiro momento, mais de 5.500.000 exemplares espalhados pelo Brasil. Eu estava falando sério quando disse durante a campanha que queria um Brasil com mais livros e menos armas. Queridas amigos e amigos, é com imensa alegria que eu volto a esta Bienal 20 anos depois da primeira visita. E aqui é importante confirmar para vocês que eu não entendo por que o presidente da República não gosta de Bienal, o presidente da República não gosta de prefeito, o presidente da República não gosta de reitores. Eu não sei qual é a diferença que faz um presidente da República, sabe, qualquer um deles, não participar em todas as feiras do livro para que ele seja um estimulador do futuro na leitura nesse país. É uma alegria muito especial saber que esta edição homenageia a Colômbia. Estive lá há 5 meses na Feira Internacional do Livro de Bogotá, na qual o Brasil foi homenageado, e tive o prazer de participar de um debate na Feira do Livro com o presidente Petros. A Colômbia nos encanta pela riqueza de sua cultura e a literatura de autores extraordinários, a exemplo de Gabriel Garcia Marques, de que tive o prazer de ler 100 anos de solidão e o amor no tempo de Collor. O amor no tempo de Collor, a Janja mandou para mim quando eu estava na cadeia na Polícia Federal. Portanto, obrigado pelo livro. Talvez nem o realismo mágico de Garcia Marques fosse capaz de projetar o que aconteceria no intervalo de 20 anos. Depois de um ciclo virtuoso de avanço dos nossos governos, o Brasil enfrentou o obscurantismo de um governo que, entre outros retrocessos, desprezou o potencial simbólico e econômico da cultura. Felizmente, estamos de volta para fazer o Brasil dar certo. Estamos de volta para fazer a economia crescer para todos, gerar emprego e renda, reconstruir política de inclusão social, tratar a educação como investimento ao invés de gasto. Minhas queridas amigas e amigos, estamos de volta para reafirmar que a literatura, assim como o cinema, a música, o teatro, o circo, a dança, as artes plásticas alimentam a alma de um povo. Um dos nossos objetivos é fazer do Brasil um país de leitores e leitoras. Os livros são fundamentais para a nossa formação e compreensão do mundo. A literatura é um direito humano, como bem definiu o grande brasileiro Antônio Cândido em seu ensaio Direito à Literatura. Para ele, uma sociedade ideal deve assegurar não só os meios materiais de vida, mas também a possibilidade de acesso a todos os níveis de literatura. Antônio Cândido escreveu, abre aspas, a literatura desenvolve em nós a cota da humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Fecha aspas. Vivemos tempos de ódio e de fake news. Poucas vezes na história do Brasil precisou tanto do bálsamo da literatura. Minhas amigas e meus amigos, ler é também um ato político. É um grito de liberdade contra todas as formas de arbítrio.
Nos 580 dias em que estive injustamente preso em Curitiba, tornei-me um leitor compulsivo. Lia de manhã, de tarde e à noite. Perdi a conta de quantos eu li, entre livros de sociologia, ciências políticas, biografias e, sobretudo, literatura. Os livros foram meus companheiros na luta contra a solidão. Lendo, eu entrava e participava da história. Eu me identificava com seus personagens, principalmente a Luísa Maim, do extraordinário livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Lendo, eu viajava para lugares distantes no tempo e no espaço. Nos 580 dias em que estive injustamente preso, eu compreendi que nada é mais livre do que ler. Ler e viajar. Meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para vocês que a minha ideia de fazer com que a gente faça investimento em cultura, primeiro partiu de um companheiro da editora Letras, do Luiz Schwartz, que um dia encontrou comigo, pediu uma conversa comigo para se queixar que o governo federal não estava comprando livros, ou estava diminuindo a compra de livros. Eu cheguei em Brasília, chamei o ministro Camilo e falei para o Camilo: nós precisamos comprar livros e você precisa falar com o Luiz Schwartz. E o companheiro Camilo falou, ouviu as razões dos editores desse país e nós então voltamos ao mercado de livro. A nossa Margarete Menezes promete, o Jader promete, eu prometo, e o Camilo gasta o dinheiro no orçamento dele para atender às nossas promessas. A segunda coisa, quando nós pensamos em criar a biblioteca em cada conjunto habitacional, não foi uma ideia do presidente. Eu tenho um companheiro jornalista que escreve parte dos meus discursos, meu companheiro Rezende, que deve estar por aqui, que ele, em 2010, ganhou o Prêmio Jabuti. E ele falou assim para mim: presidente, por que o senhor não cria uma biblioteca nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida? Chamei o ministro Jader, falei: Jader, a partir de agora, eu já tinha exigido que todas as casas tivessem uma varandinha e que todos os apartamentos tivessem uma varanda. Todo mundo sabe por que a gente precisa de uma varanda quando a gente mora no apartamento. Sobretudo num apartamento pequeno. Todo mundo aqui é humano e todo mundo sabe que a gente de vez em quando precisa dar uma escapada para a gente não ofender mulher e filho que estão no sofá sentados com a gente. Pois bem, da mesma forma que eu tive a coragem no Rio de Janeiro dizer ao presidente da Caixa Econômica Federal e dizer ao empresário que estava construindo casa que dali para frente eu queria a varanda do Pum. Eu queria a varanda do Pum. As pessoas têm o direito de ter uma varandinha, mesmo que seja apenas 1 metro quadrado. Eu cismei que a gente tem que ter uma biblioteca, por menor que ela seja, em cada conjunto habitacional, para que as pessoas possam ter o que fazer nas horas em que estão ociosas. E o Jader sabe que agora eu estou mais invocado, eu já estou querendo até começar a pedir uma pequena piscina, porque depois que eu vi a participação nossa nas pessoas com deficiência nas Olimpíadas, depois de ver o Danielzinho nadar do jeito que ele nada, nós temos a obrigação de dar a oportunidade para as crianças pobres desse país ter uma piscina para nadar, porque senão só rico que pode ir em piscina, que pode ser sócio de clube. Nós ainda não aprovamos a ideia, mas eu tenho certeza que a ideia será unanimidade em cada criança dos conjuntos habitacionais. Por último, dizer para vocês que eu li não em excesso, eu li com muita gana quando eu estava preso. E depois que eu saí da cadeira, continuei lendo. Mas depois que eu virei presidente, a única coisa que eu leio são as nominatas e os meus discursos, porque eu levanto todo dia às 5h30 da manhã,
chego no serviço às 9, depois de 2 horas de ginástica. Quem não faz ginástica pode começar a fazer. E eu faço porque eu quero chegar a 120 anos de idade inteiraço. Aí vou trabalhar das 9 às 9 da noite. Saio para almoçar 1 hora, volto às 2h40, porque já tem a primeira audiência. E chego em casa às 9 horas. Confesso a vocês que eu não tenho disposição de ler, não tenho disposição de ver televisão, eu tenho disposição de tomar um banho, comer alguma coisa e dormir para acordar inteiro no dia seguinte, porque os problemas são muitos e eu quero resolvê-los. Quero resolvê-los para deixar cada um de vocês, cada pessoa nesse país que acha que eu tenho sorte. E eu fico pedindo a Deus que eu tenha muita sorte, eu e o goleiro do Corinthians, porque se eu tiver azar e o goleiro do Corinthians, vai dar tudo errado nesse país. Então eu quero ter sorte para fazer a economia crescer, eu quero ter sorte para gerar emprego, eu quero ter sorte para baixar os juros, eu quero ter sorte para controlar a inflação, eu quero ter sorte para ter o menor desemprego dos últimos 10 anos, eu quero ter sorte para continuar investindo na educação, eu quero ter sorte para criar as escolas de tempo integral e até o final do mandato serão 3.600.000 alunos na escola. Eu quero ter sorte para que a gente cumpra o nosso acordo com os governadores e prefeitos, que até 2030 a gente tem que ter no mínimo 80% das crianças alfabetizadas no 2º ano do ensino fundamental, porque quando a gente alfabetizar as pessoas no tempo certo, automaticamente as pessoas serão leitores. As pessoas irão se interessar por cultura, as pessoas estão buscar aquilo que o Estado tem que oferecer. E hoje nós sabemos que tem 68 milhões de brasileiros que não têm sequer o ensino fundamental completo. Porque esse país a vida inteira jogou no atraso, a vida inteira. O mundo inteiro teve universidade primeiro que nós. A nossa primeira foi em 1920, 420 anos depois da descoberta, enquanto o Peru teve a primeira, em 1554. Eu quero dizer para vocês que a elite econômica e política que dirigiu esse país não imaginava o povo estudando, não imaginava o povo virando doutor, não imaginava o povo lendo. A mentalidade até o século passado era ser cortador de cana, trabalhar de pedreiro ajudante ou de empregada doméstica. E nós achamos essas profissões todas extraordinárias. Mas o país que nós queremos não é um país exportador de soja e de minério de ferro só. Tem que ser um país exportador de inteligência, de conhecimento. Porque quando a gente tiver assim, a gente vai se transformar numa economia efetivamente grande. Eu digo todo dia, companheiros e companheiras, só tem uma razão de eu ter votado a ser presidente da República. Primeiro porque eu queria fazer uma disputa, porque eu já sou, preste atenção, eu já sou, depois do Dom Pedro II, que governou 69 anos, e do Getúlio Vargas, que governou 15, depois mais 4, eu sou o que mais governei esse país. Portanto, eu quero que vocês saibam que eu votei, porque eu quero provar mais uma vez que nós vamos recuperar esse país vai voltar a ser um país dinâmico, vocês vão voltar a sorrir, o Corinthians vai voltar a ser campeão e tudo vai ficar bem nesse país. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser, e boa sorte à Feira do Livro. Está encerrada essa cerimônia. Solicitamos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva. Aí, você acompanhou a cerimônia de abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que contou com a presença do presidente Lula. A Bienal abre para o público amanhã e vai até o dia 15. É esperada a visita de cerca de 660 mil pessoas nos 10 dias da Bienal, que é o maior evento cultural da América Latina. Nós ficamos por aqui. A cobertura das políticas públicas que beneficiam a população brasileira você acompanha com a gente aqui no canal Gov, na Rádio Gov, na Agência Gov e também em nossas redes sociais. Uma boa noite, até a próxima.